Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de setembro de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa, domingo amanhã, tô gravando aqui, o Hamburgo acabou de levar um empate, então tá sendo um dia bom pra gente, com exceção do City, né? Faz parte, sempre tem aquele timezinho que dá a zebra do dia. Ah, mas não bateu o primeiro tempo, irmão, não bateu o primeiro tempo, não bateu o segundo, o City amarelou e faz parte, tá? Pô, na moral, antes de começar o jogo, na moral, tem que falar isso várias vezes. Pô, se você acha que eu vou acertar tudo, ou se, porra, o City não ganha em primeiro tempo, você vem aqui encher o meu saco, sai do meu canal, mano, sai, pelo amor de Deus, sai, vai pra outro canal. Pô, presta atenção, cara, não tem como acertar tudo, pô, não sou responsável também pelo City não conseguir fazer um gol, eu só venho aqui dar um prognóstico, se o City não ganhou, paciência, pô, pelo amor de Deus, pessoal, muito chato, mano, muito chato. Mas vamos lá, amanhã domingo a gente tem jogo pra caramba, então já sem muita enrolação, primeiro jogo às 8 horas da manhã pelo Campeonato Francês, temos Nice enfrentando o Mônaco. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês é que o Mônaco não tá jogando nada, apesar de ele ter dado um green pra gente no último bilhete, só que, pô, o Nice, cara, dá uma olhada no Nice. O Nice, 4 jogos, ele ganhou 3, empatou 1, fez 10 gols, não sofreu nenhum gol. Já o Mônaco, como eu disse, não tá jogando nada, ó, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, fez 3 gols, sofreu 7. Olha o detalhe interessante. O atual técnico do Nice é o técnico que era do Lille, que foi campeão temporada passada com o Lille, fez uma campanha sensacional. E agora tu vê, olha o time do Lille, ele acabou de tomar outra porrada hoje. Que diferença faz o treinador? Mesma coisa do Leipzig, o técnico do Leipzig foi pro Bayern de Munique. O Leipzig agora também não consegue ganhar de ninguém, não conseguiu ganhar nem hoje do Colônia. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também ambas marcam. O Mônaco vem com retrospecto bom, 3 vitórias consecutivas contra o Nice, só que na moral, agora é outro esquema, filho, agora é outro técnico, ó. O Nice vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder, 4 jogos sem sofrer gols. O Mônaco, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos do que 3 gols, né? Só que normalmente jogos do Mônaco a gente consegue ver 2. Então vamos lá, o que eu tenho aqui para essa partida? A primeira coisa que eu quero explorar com vocês é o mar de 1,5. Por quê? Vai estar pagando bem pelo fato do Nice não estar levando gol e o fato do Mônaco ter sido under. Mas olha só quem vai ficar nessa primeira entrada comigo é quem é ousado. Por quê? Eu acredito que pelo time que o Mônaco tem, pelo lugar que ele tá, ele não tem outra coisa senão se abrir. Ele vai ter que partir para cima do Nice. O Nice que tá com um time muito bem encaixado com esse treinador novo, acredito até que é favorito para não perder aqui, de repente arrumar um empate. Só que assim, eu prefiro ficar no mercado de gols. O Nice também é um time que está muito bem explorando o contra-ataque, vai aproveitar o contra-ataque do Mônaco, então vejo sim um jogo aberto com chance para a gente ver pelo menos 2 gols, tá legal? Se você não sentir confiança, pelo fato do Mônaco tá mal, do Nice não tá sofrendo gol, pô, super entendo. Essa aqui só vai para os ousados, jogo para mim 2-1 para o Nice. Próximo jogo agora pelo campeonato holandês, temos o PSV enfrentando o Feyenoord. Esse jogo aqui é às 9h30 da manhã. Cara, vamos dar uma olhada aqui na classificação primeiro, porque o PSV, ele tá muito bem no campeonato holandês, ó. São 4 jogos, 4 vitórias, fez 14 gols em 4 jogos, sofreu apenas 3. Já o Feyenoord, em 3 jogos, ganhou 2 e perdeu 1. Fez 7 gols em 3 jogos e tomou 3. Ó, acabaram de anular o gol do que eu falei, do gol do Werder Bremen, só que o Hamburgo fez 2-0. Então o nosso mar de 1,5 bateu bem tranquilo já no primeiro tempo. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos eles a gente teve ambas marcam. O Feyenoord, por incrível que pareça, está a 7 jogos sem perder para o PSV. Olha que retrospecto. PSV, 5 jogos sem perder, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Feyenoord vive um momento contrário, vem de 3 jogos sem vencer, só que também dos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. É o seguinte, pra mim o PSV é favorito, tá jogando em casa, tá amassando, vai tentar disputar esse título contra o Ajax, pelo menos vai tentar, né? Porque normalmente ele chega ali, aí depois perde a força e o Ajax é campeão com mais de 10 pontos de diferença. Tá jogando em casa, tem tudo pra vencer, mas se você for colocar no bilhete, coloca um Ajax e empate anula. Eu já nesse caso aqui prefiro explorar o mercado de gols.
o mais de 1,5, safezada Mundo Bet, porém, para quem é um pouquinho ousado, quer buscar uma oddzinha melhor, o mais de 2,5 gols e ambas marcam vem muito quente, principalmente o mais de 2,5 gols. Ó, falei do jogo do Ajax, que dava para explorar a vitória no primeiro tempo e o mais de 3,5 gols. O Ajax fez 3-0, não, 4-0 só no primeiro tempo, filho. Show, show, show demais. Esse jogo aqui para mim tem cara de ser 3-1 para o PSV. Indo agora para o campeonato inglês, jogo às 10 horas da manhã, temos o West Ham enfrentando o Manchester United de robozão Cristiano Ronaldo. Bom, apesar de eu acreditar que o Manchester é favorito para essa partida aqui, eu não tenho coragem de entrar no mercado de resultados pré-live, tá bom? Porque o West Ham faz uma grande campanha também. Se a gente olhar aqui a Race, ó, nos 4 jogos do campeonato, o Manchester ganhou 3, empatou 1, e o West Ham ganhou 2 e empatou 2. Só que eu vejo com muito bons olhos aqui o mercado de gols. Vamos dar uma olhada. Ó, o West Ham vem de 15 jogos sem perder, olha isso. Os últimos 7 jogos em 5, ele foi o primeiro a marcar. Já o Manchester, dos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, 4 foram ambas marcas. O Manchester também gosta de marcar primeiro. Ó, dos últimos 9 jogos, em 8, o Manchester foi o primeiro a marcar. Detalhe interessante que o histórico do confronto é under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. E o Manchester vem de 3 vitórias seguidas contra o West Ham. Deixa eu ver aqui os jogos da temporada passada. Foi 1-0 para o Manchester, o outro não apareceu aqui, tem 1-0 da FA Cup também. Então vamos lá, apesar do histórico do confronto ser under, eu acredito bastante nesse mercado de gols, até porque, deixa eu mostrar aqui na classificação. O West Ham em 4 jogos fez 10 gols e sofreu 5, o United em 4 fez 11 e sofreu 3, vocês podem ver que são duas equipes que vivem momentos bem over, né? Momentos que tem bastante gols em sua partida, então eu cravo sim um mais de 1,5, safezada Mundo Bet, mas a boa aqui com uma odd alta é o ambas marcam, tá? Vem muito quente nessa partida aqui, até porque o Manchester United é um time que faz gol. Filho, Cristiano Ronaldo tem placar em branco, não adianta, o cara é o brabo, não tem jeito. E a defesa do Manchester ali com o Maguire, com o Wan-Bissaka, com o Luke Shaw, gosta muito de levar um golzinho. Então, ambas marcas ali, quem quiser explorar uma oddzinha maior, safezada Mundo Bet, mais de 1,5. Eu vou dar uma moral pro meu robozão e eu coloco 2-1 para o Manchester. Também às 10 horas, indo agora para o campeonato sueco, tem um jogo de uma equipe aqui que a gente gosta muito, que é o Elfsborg. Vai visitar o Östersund e já vamos lá. Já de cara eu quero mostrar essa race para vocês, ó. O Elfsborg dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4, empatou 1. Já o Östersund vem de 5 derrotas consecutivas no mínimo. Se a gente dá uma olhada na tabela, ó, o Elfsborg ainda se deu bem, que hoje o Djurgården empatou com o Malmö. Então para ele é ótimo, se ele ganhar, ele passa. O Djurgården aqui pode assumir a liderança dependendo do jogo do AIK, então ele precisa vencer de qualquer jeito. O Lanterna Östersund, que 18 jogos, venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 13. Detalhe que o Östersund em 18 jogos sofreu 31 gols e o Elfsborg em 18 fez 33. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Östersund vem de 6 derrotas consecutivas, 11 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. Já o Elfsborg vem de 3 vitórias consecutivas, 4 jogos sem perder, porque aqui acaba englobando competição europeia, né? Porque se fosse contar o campeonato, realmente ele estava a mais jogos sem perder. Os últimos 5 jogos do Elfsborg, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Cara, o Elfsborg, ele tá um tempo, cara, sem perder. Deixa eu dar uma olhada aqui. São 10 jogos de invencibilidade no campeonato. Acabei de dar uma olhada, só que eu cortei o vídeo e eu vi que são 10 jogos, tá? É um time que, porra, tá num momento muito bom. É jogo para ele buscar a liderança e eu cravo sim essa vitória do Elfsborg. Se você quiser ficar no safe aqui, dá para explorar o mais de 1,5, safezada Mundo Bet, até porque a gente tem um grande ataque enfrentando uma péssima defesa. E também, para quem quer ficar assim mais safe possível, coloca o Elfsborg em empate anula, odds acima de 1,50, dá para buscar, tá bom? Placar para mim, 2-0 para o Elfsborg. 11 horas da manhã tem um confronto pelo brasileiro entre Inter e Fortaleza. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou ficar de fora, tá bom? O Fortaleza, ele tá no momento ruim no Brasileirão, só que calou minha boca no jogo contra o São Paulo. Eu falei que o Fortaleza tava cansado e realmente tá cansando aqui no Brasileiro. Só que, pô, tirou onda, amassou o São Paulo do começo ao fim, então não vou cravar. Apesar do Inter tá vivendo um momento bom, deixa eu ver quantos jogos o Inter tá invicto. 6 jogos invicto no Internacional, só que eu não cravo não esse mercado de resultados, porque futebol por futebol,
o futebol que o Fortaleza colocou ali com o Vojvoda é melhor. Só que por fora, tá? Porque o Inter vive num momento bom. Esse é um jogo aqui bom pra gente ficar de fora só para ao vivo. Ao meio-dia, voltando para a França, temos jogo aqui do Olympique de Marseille, onde o Sampaoli está arrebentando, enfrentando o Stade Rennais. Se a gente olhar aqui já a classificação, o Marseille em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, fez 10 gols e sofreu 5. Vai pegar o Rennais, que em 5 jogos só fez apenas 3 gols, sofreu 6. Vamos dar uma olhada aqui na partida. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Olympique de Marseille vem de 14 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. Já o Stade Rennais vem de 3 jogos sem vencer, 4 jogos sofrendo gols, e é um time under, dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos do que 3 gols. Na moral, eu acredito muito nesse time do Sampaoli, ele deve estar mordido porque estava ganhando pela Liga Europa, aí estava ganhando, estava com 1 a mais e acabou levando um empate do Lokomotiv. Então, querendo ou não, fica um gosto amargo e enfrentando o Rennais, que vive um momento ruim, é jogo sim para o Marseille ganhar. Dá pra gente aproveitar essa cotação aqui de 1,85 e explorar um Marseille empate anula. Se você quiser ficar no mar de gol e meio, analisando que o Marseille é um time bem over, um time que faz muito gol, um time que toma gol também, como vocês viram, ele tomou gol de um time que estava com 1 a menos, ele ganhando e no final do jogo, né, poderia se defender, mas não, preferiu ir atacar, sofreu contra-ataque, enfim. Explorando esse time aí, quiser entrar no mar de gol e meio, também é válido, pode estar pagando bem pelo fato do Rennais ser um time under, mas eu prefiro ficar com essa vitória aqui com empate anula, que 1 a 0 pra gente é a goleada. Placar para mim 2 a 0 para o Marseille. Ao meio-dia e meia, voltando para o campeonato inglês, temos um clássico londrino entre Tottenham e Chelsea. Cara, eu já quero alertar para vocês o que eu já tenho falado há um tempo. O Tottenham não tá jogando bem. O Tottenham não tá jogando nada, tá bom? A pessoa, mas era o líder. Ele ganhou 3 partidas de 1 a 0, pô. Mas, porra, mano, não tá jogando bem, entendeu? Bota na cabeça, o Tottenham não tá jogando bem. E o Chelsea, por outro lado, tem amassado seus adversários. Só tem um empate aqui, que foi aquele jogo contra o Liverpool, porque ele ficou com 1 a menos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O histórico do confronto é under. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Só que o Chelsea não perde para o Tottenham há 3 partidas. E o Chelsea não perde há 10 partidas das últimas 8 em 8. Ele foi o primeiro time a marcar. Então vamos lá, sem enrolar muito. É um jogo perigoso porque a gente está se tratando de um clássico, tá bom? Mas Christian, arriscaria num Chelsea empate anula, analisando a forma que o Chelsea está jogando, o time com o Lukaku, enfrentando o Tottenham e a fase que o Tottenham está vivendo. Só que eu vou te falar, na moral mesmo, é que esse jogo, um mar de 1 gol e meio me pega, sabia? Porque vai estar pagando bem, que o Tottenham é um time under, só está sendo 1 a 0. E vou te falar, eu vejo esse clássico aqui, um clássico pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá bom? Mano, é jogo que tem Lukaku, tá ligado? Tem Lukaku. O Tottenham tá jogando em casa, tem o Son, tem o Kane. Acredito sim que dá pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Só que eu tô botando fé nessa vitória do Chelsea. Acredito que o Chelsea tem mais futebol e tem tudo pra vencer. Mas vou repetir para vocês, essa partida é perigosa, tá? A gente está se tratando de um clássico, pode ser 0 a 0, pode ser que o Tottenham vença, mas esse jogo está pesando muito pro lado do Chelsea. Jogo para mim 2 a 1 para os Blues. Ao meio-dia e meia, pelo campeonato alemão, temos o jogo do Haalandinho. Já vou cravar, amanhã vai ter gol do Haalandinho, hein, filho? Esquece, vai pegar a União Berlim. Vamos dar uma olhada na classificação. União Berlim, 4 jogos, só venceu 1, empatou 3. Fez 5 gols, sofreu 4. Já o Borussia é um time muito over, não tem jeito. São 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 13 gols feitos e 9 sofridos. Isso aqui dá uma média. 22 para 4 é mais de 5 gols por partida, filho. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, 5 foram ambas marcam. O Borussia vem de 3 vitórias consecutivas, 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em 6 foram ambas marcam. Enfim, para esse jogo aqui é o seguinte, o Borussia é favorito, tá jogando em casa, tem se encontrado, né, depois daquela derrota ridícula que ele sofreu. Ele tem jogado bem, jogou bem contra o Besiktas pela Liga dos Campeões, venceu bem. E tem tudo para vencer amanhã, tá bom? Com o Haalandinho no ataque ali, no comando, mas vou ser sincero com vocês.
Jogos do Borussia, o mais safe é sempre buscar o mercado de gols. O mais de gol e meio é safezada mundo bet, porém muitas vezes a gente não tem odd, acaba tendo que entrar no mais de 2 gols e meio e até no ambas marcam. Eu vou te falar, o mais de 2 gols e meio é muito difícil não bater em jogos do Borussia, tá bom? É claro que tem sempre o risco, porque entrar buscando 3 gols é muito mais arriscado que buscar 2, só que normalmente bate. Eu acredito também nessa vitória aqui, tem tudo para vencer. Jogo para mim 3-2 para o Borussia, porque o Borussia gosta de emoção, não tem jeito, filho. 1h da tarde, indo para a Itália, temos o jogo da Lazio enfrentando o Cagliari. Eu falei que eu ia tirar a Lazio depois desse jogo foi contra o Galatasaray, né, que ela nem atacou, e contra o Milan também ela não atacou, mas na moral, eu falei que ia deixar se ela fosse pegar um pé de rato, e o Cagliari é um pé de rato, como diz o craque Neto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Lazio, em 3 jogos, tinha vencido 2, estava bem. Em 2 jogos, ela tinha feito 9 gols, tinha sofrido 2, aí acabou perdendo de 2-0 para o Milan. Vai pegar o Cagliari, que em 3 jogos ainda não venceu, é um empate, 2 derrotas, fez 5 gols, sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. A Lazio vem de 6 vitórias seguidas contra o Cagliari e 14 jogos sem perder. É um histórico muito bom. Então vamos lá, sem enrolar muito para essa partida aqui, eu acredito na vitória da Lazio, até porque a Lazio vem de 2 jogos horríveis, que ela não jogou nada, é o jogo ideal, ela jogando em casa, enfrentando o Cagliari, que é um freguês já de carteirinha aí assinada, é jogo para ela vencer e até vencer bem jogando dentro de casa. Então por isso, se você quiser não entrar na vitória, mas quiser buscar o mais de 1 gol e meio até o mais de 2 gols e meio, também é válido. Eu exploro essa vitória aqui, tá com uma cotação boa, e falar nisso, cara, que isso, hein? Que isso, a Inter hoje, hein? 6, filho. 6. Jogo pra mim, 3-1 para a Lazio. Também há 1h, continuando no campeonato italiano, temos Hellas Verona enfrentando a Roma de José Mourinho, que está voando. Se a gente olhar aqui, ó, a classificação, são 3 jogos e 3 vitórias da Roma, fez 9 gols e sofreu 2. Já o Verona, são 3 jogos, 3 derrotas. Verona está muito longe de ser a boa equipe que disputou a temporada passada o campeonato italiano, fez 3 gols, sofreu 7, está sofrendo bastante gols. Vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Roma vem de 7 vitórias consecutivas dos últimos 9 jogos, em todos os 9 a gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 5 jogos, em 4, ela venceu o primeiro tempo. Eu não vou explorar esse primeiro tempo, até porque esse jogo é fora de casa, mas vejo com bons olhos 2 cenários. O primeiro é um Roma empate anula, aproveitar esse grande momento que vive a Roma e esse péssimo momento que vive a Hellas Verona, mas é um pouco perigoso porque o time da Hellas Verona não é ruim, ele está vivendo um momento ruim, então pode ser até que dê uma guinada aqui jogando em casa, porque a Roma é um time que vai muito para o ataque, sofre contra-ataque direto, pode ver que todo jogo da Roma a gente vê pelo menos 3 gols. E vou te falar, a outra coisa que eu exploro é isso, é explorar um mais de gol e meio, safezada mundo bet, ou até um mais de 2 gols e meio, como a gente viu ali, todos os jogos da Roma na temporada a gente tem visto pelo menos 3 gols, tá bom? Então, vou deixar essas 2 dicas aí pra gente. Se você quer acreditar muito na Roma, nesse momento que ela tá vivendo com o José Mourinho, quiser buscar essa vitória, coloca um empatezinho anula para você ficar safe, ou então buscar o mercado de gols, que para mim é realmente o mais safe em jogos da Roma, mais de gol e meio e 2,5 para quem é ousado. Placar para mim, 3-2 para a Roma. Jogo da Roma, eu gosto de ver gols. A 1h da tarde, indo para o campeonato norueguês, temos o Copenhague, que está voando na temporada, enfrentando o Midtjylland, que é um time que é acostumado a ser campeão dinamarquês e está tentando voltar à sua hegemonia. Cara, se a gente olhar na classificação, o Copenhague tem 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu. E o Midtjylland não fica por baixo, ó. São 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. São 2 equipes bem over. Em 8 jogos, o Copenhague fez 19 e o Midtjylland fez 15. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as 2 equipes se enfrentam, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e 6 também foram ambas marcam. Copenhague vem de 9 vitórias consecutivas, 15 jogos de invencibilidade. Dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. O Midtjylland está vivendo um momento under, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, mas na moral, não tem jeito. O Copenhague ele faz o jogo, vira over, tanto que toda vez que a gente entrou no Copenhague em mais de gol e meio, a gente ainda não pegou head, é um time igual o Malmo, falar nisso, o Malmo de novo bateu o nosso mais de gol e meio hoje.
Então, eu exploro como safe o mais de gol e meio, eu exploro como safe o mais de gol e meio, mas para ser sincero com vocês, nesse caso aqui, o ambas marcam e o mais de 2 gols e meio, ele vem muito quente, eu não acho nem muita ousadia buscar, eu acho até que é uma coisa legal, vai pegar uma odd bem melhor. E se você confia muito no Copenhague, você é um cara que está pegando muito green nessas 9 vitórias seguidas do Copenhague, daria para explorar sim com um empate anula, só que é perigoso porque mesmo o Copenhague atravessando essa fase, o Midtjylland é um time que precisa ser respeitado, é um time que já é muitas vezes campeão, tá mordido porque perdeu o campeonato na temporada passada, acho que na última rodada ou na penúltima pro Brøndby, e vai com tudo, tem tudo pra gente ver um jogo aberto e placar pra mim 2-2. 15 para as 4 da tarde, pelo Campeonato Francês, temos a estreia do trio Neymar, Messi e Mbappé, só que agora jogando em casa, jogando no Parque dos Príncipes. Bom, ele vai enfrentar o Lyon, é um clássico, não tem jeito, é uma partida difícil, ao meu ver, para a gente ter uma cotação de 1,33 para o PSG. Por mais que o Lyon tenha começado mal a temporada, ele já deu uma encaixada, se a gente olhar aqui a Race, o Lyon ele vem de 2 vitórias no campeonato, ele venceu agora bem. Ele estava onde? Está na Liga Europa. Venceu bem na Liga Europa. A gente pegou essa vitória aí. Foi 2-0, 3-0, se não me engano. E pelo confronto que fez o PSG contra o Bruges, deu a entender que tipo, a gente tem muito individualismo, né? Jogadas individuais pela qualidade dos jogadores. Só que a gente ainda tem pouco, como pode dizer, pouco coletivo, tá? O time não está entrosado ainda. Vai demorar, na minha opinião, um pouco para entrosar. Pochettino continua sendo para mim um técnico que não merece o time que tem. Pochettino é para treinar Tottenham, esse time assim, não um time cheio de estrela. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O PSG não perde as 6 partidas, das últimas 6 em 5 ele venceu o primeiro tempo, nada que me interessa isso aqui, ó. O Lyon vem de 3 vitórias consecutivas, 4 jogos sem perder. Ó, confronto entre elas na temporada passada, a gente teve um 4-2 para o PSG, e teve 1-0 para o Lyon. Sinal que essa partida aqui não vai ser fácil. Então, eu vou ficar de fora desse mercado de resultados, até porque 1,33 pré-live não me pega, mas vejo com muito bons olhos a gente explorar o mercado de gols. O mais de 1,5 gol é safezada Mundo Bet, e vou te falar, nesse jogo aqui eu entraria até no mais de 2,5 gols. Tá bom? Vai ter uma pressão da torcida pelo fato do PSG estar jogando em casa, vai estar divulgando o seu elenco ali em casa, primeira vez, vai ter aquela emoção. Acredito até que o PSG deva vencer, só que a tendência mais é que a gente veja gols, tá bom? Acredito até que o PSG deva levar um golzinho. Se jogar o Kimpembe, filho, é certo levar um gol. Jogo pra mim, 3-1 pro PSG. Tô falando que o placar vai ser 3-1, até acredito numa boa vitória, mas não entraria nessa vitória pré-live, tá bom? Deixaria só pro ao vivo. Também às 15 para as 4 temos outro clássico, só que agora na Itália. Temos o jogo da Juve enfrentando o Milan. O Milan que está bem na Itália, são 3 jogos, 3 vitórias, fez 7 gols, sofreu apenas 1. Ganhou bem da Lazio na última rodada. Vai pegar a Juve, que porra, tá muito fraca essa temporada. Não tem jeito, ó, são 3 jogos, nenhuma vitória ainda no campeonato italiano. Eu vou te falar, a Juve ela vai ter sorte, ela vai ter que mudar muita coisa se ela quiser conseguir uma vaga na Champions League da temporada que vem. Vamos dar uma olhada no histórico. Jogos da Juve, dos últimos 10 jogos, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. O Milan venceu o primeiro tempo nos últimos 5 jogos. Bom, então vamos lá para essa partida. O seguinte, eu tô fora do mercado de resultados porque esse jogo é em Turim. Eu juro para vocês que se esse jogo fosse no San Siro, eu colocaria um dupla chance para o Milan, tá? Pelo que a Juve tem jogado e pelos jogadores que a Juve tem atualmente. Eu vou ficar de fora do mercado de resultados, até porque a Juve venceu bem o Malmö, querendo ou não, isso dá um up ali, venceu pela Liga dos Campeões. É um jogo ideal para a Juve poder vencer, que é um clássico de um time que está 100%, para ela voltar a vencer na competição e buscar ali realmente uma vaga na Champions League, porque título para mim já é da Inter, não tem jeito, a Inter já mostrou hoje que vai ser campeã novamente. Mas vejo com bons olhos o mercado de gols, até porque a Juve está jogando em casa, ela precisa vencer, ela vai se abrir. O Milan tem um contra-ataque mortal ali com o Rebic, também é um time muito forte de bola parada, então a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols e os ousados podem ir em ambas marcam, que a gente tem muita chance de ver também. Tirando esse jogo contra o Malmö, que foi 3-0, a Juve, cara, mano, eu sei que a Juve estava mais de 15 jogos sofrendo gols consecutivamente, então ambas marcam, vem muito quente, jogo para mim de empate 1-1. Às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Espanhol, temos Valência enfrentando o Real Madrid. São 2 equipes que vivem grande momento na competição.
As duas vêm com 3 vitórias e um empate. Duas equipes estão over, principalmente o Real Madrid. Real Madrid são 13 gols feitos e 6 sofridos. E o Valência, 9 gols feitos e 6 sofridos. Vamos ver o histórico aqui, se tem alguma coisa interessante pra gente. No momento não. Só que o Real Madrid está 6 jogos invicto, porque conta essa vitória também contra a Inter, venceu bem, fora de casa. Temporada passada, o Real Madrid, quando jogou em casa, ganhou de 2-0 e o Valência meteu 4-1. Eu lembro que esse jogo teve até 3 pênaltis para o Valência. O outro jogo entre elas também foi 3-0. Então, analisando que o histórico do confronto é over, as duas equipes estão vivendo um momento over, dá sim para a gente explorar um mais de gol e meio. Se você acredita bastante nesse momento do Real Madrid, quiser explorar um dupla chance para o Real, aproveitando que essa cotação aqui está alta, está em torno de 1,90, também é válido, tá? Só que toma cuidado porque o Real Madrid costuma ter muita dificuldade quando joga na casa do Valência. Por isso que eu prefiro ficar no mais de um gol e meio, beleza? Placar para mim, 1-1. 4 horas da tarde indo para o Campeonato Brasileiro, temos São Paulo enfrentando o Atlético Goianiense. Para mim é jogo para o São Paulo vencer. O São Paulo não tem outra opção aqui senão vencer essa partida do Atlético Goianiense, ainda mais depois desse fiasco que ele passou por Fortaleza. Não que, seja difícil perder pro Fortaleza. O Fortaleza está jogando muito bem. O problema foi a forma que São Paulo perdeu. Não jogou nada, foi amassado. Amassado, parecia que o Fortaleza estava pegando o Vasco. Vamos lá, o São Paulo está jogando em casa. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque o Atlético Goianiense é um time muito chato, jogando fora de casa, é um time muito chato. Quando ele enfrenta um time que tem a obrigação de ganhar, ele sabe muito bem jogar contra esse time e isso torna o jogo bastante perigoso. Tanto que se você olhar aqui, o Atlético Goianiense dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Deixa eu dar uma olhada quantas partidas ele está invicto. 7 partidas invicto, tá, o Atlético Goianiense, porém está 3 jogos sem vencer. É um time que está empatando bastante. É um time under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols, porém, é um time que dos últimos 8 jogos em 6 foram ambas marcam. São Paulo também gosta de ambas marcam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve. Dos últimos 7 jogos do São Paulo em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e o São Paulo não vence há 4 partidas. Então vamos lá. Eu vou ficar de fora do mercado de gols, tá bom? Até pelo estilo de jogo do Atlético. O Atlético ele vai tentar explorar ali um contra-ataque, uma bola parada. Eu vou ficar de fora do over. Se eu fosse entrar nesse jogo aqui, eu entraria no menos 3 gols e meio, isso no mercado de gols. Mas eu vejo com bons olhos entrar no São Paulo empate anula. Acredito que o São Paulo não perde essa partida, mesmo que ele não esteja jogando um futebol para isso. São Paulo tem um time melhor e o São Paulo precisa vencer, tá? Deixa eu olhar aqui a classificação. O São Paulo ele tá 1 ponto do América, filho. 1 ponto do América aqui, da zona do rebaixamento. Ele tem que vencer e eu acredito que ele vai vencer sim, tá? Jogo pra mim, 1-0, aquele 1-0 do Rigoni no primeiro tempo. Também às 4 horas da tarde, agora para a Série B, temos o clássico aqui dos desesperados. Vasco enfrentando o Cruzeiro. Detalhe interessante é que o Vasco de Diniz me surpreendeu positivamente, tá? O Vasco jogou muito bem contra o CRB, jogou em cima do CRB. O Diniz ele botou o Vasco para marcar a saída de bola ali, marcar bem em cima e acabou dando certo, porque o time da Série B não tem tanta qualidade, né? Então tava saindo errado direto. O problema do Vasco é o elenco. Não tem jeito. O Vasco teve chance de matar o jogo, teve uma bola ali com o Peck, pro Peck matar o jogo, ele conseguiu perder, inacreditável. Aí depois no final do jogo, ao invés do time, dar bicão pra frente, não sei. O cara consegue tentar cavar uma falta, o Léo Matos, aí chega ali, ninguém briga pela bola, o Vasco toma um gol. Enfim, eu digo que é desesperado por quê? Para mim, o Vasco não sobe mais, nem o Cruzeiro. Mas eles ainda têm uma remota chance de subir. Então, é um jogo ideal para vencer tanto um quanto o outro, principalmente o Vasco pelo fato de estar jogando em casa. Analisando que a gente tem um confronto de desesperados, eu vejo sim com bons olhos a gente buscar pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Vasco não vence há 3 partidas e o Vasco vem sofrendo gols há 3 partidas. Embora dos últimos 5 jogos do Vasco, 4, a gente teve menos do que 3 gols, dos últimos 7, 5 foram ambas marcam. Já o Cruzeiro ainda não perdeu com o Vanderlei Luxemburgo, são 11 jogos sem perder. O Cruzeiro dos últimos 7 jogos em 7, ele teve menos do que 3 gols, só que o Cruzeiro também é um time que gosta muito de levar gols jogando fora de casa. O primeiro turno foi 2-1 para o Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Não vou nem fazer conta aqui para não me desanimar. Mas o Cruzeiro como visitante, o Botafogo está perdendo. O Cruzeiro como visitante, em 12 jogos fez 11 gols, sofreu 13, é uma média ali que faz praticamente um gol partida e sofre um gol partida. E o Vasco jogando em casa, em 12 jogos fez 17 gols e sofreu 10. É um time over também jogando em casa, explora sim um mais de gol e meio. Você que é vascaíno, agora só para quem é vascaíno como eu exploro um dupla chance para o Vasco. Para mim o Vasco não perde para o Cruzeiro, pelo futebol que eu vi o Vasco jogando
contra o CRB. É claro que pode ter sido apenas um dia ali aleatório, esquisito, do Vasco jogando bem. Só que eu acredito que o Vasco não perde não. Para mim até tem cara de empate, jogo de 1-1. Por isso eu exploraria essa dupla chance e ganhar com empate. O Vasco é aquele negócio, né? Jogou como nunca, não venceu como sempre. Voltando para o Brasileirão, às 6h15 da noite, temos Corinthians enfrentando América Mineiro. Já de cara eu falo para vocês, Corinthians não perde, na minha opinião, essa partida aqui. Por mais que o América ele tenha crescido na competição, se você olhar dos últimos 5 jogos, o América só perdeu 1. Só que o Corinthians está invicto, filho. Não tem jeito. Vamos olhar, o time do Corinthians é bom, mano. O problema do Corinthians é que não tem técnico. Se você gosta do Silvinho, você é maluco. Você me desculpa, mas você tem que se tratar. O Silvinho, porra, se o Corinthians tivesse um outro treinador, tenho certeza que o Corinthians estava até melhor. Vamos lá, desculpa, mas vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under. Dos últimos 7 jogos, em 7, a gente teve menos do que 3 gols. O Corinthians vem de 6 jogos de vencibilidade. Dos últimos 6, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. E o América Mineiro, dos últimos 9, em 9, a gente teve menos do que 3 gols também. Seguinte, mercado de gols, eu exploraria o mercado de under mesmo, pelo fato das duas equipes terem poucos gols em sua partida, explorariam menos de 3 gols e meio, porque os jogos podem chegar a 3, mas é muito difícil o jogo do Corinthians e do América Mineiro chegarem a 4. Mas eu exploro sim, eu poderia explorar um Corinthians empate anula, eu acreditando muito no Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai ganhar esse jogo, mas analisando que é o Silvinho, o Corinthians, porra, dá muito mole ali, o Cássio também, pelo amor de Deus, mano, não tem outro goleiro não pra botar no lugar do Cássio, cara, não tem, sério mesmo. Enfim, analisando o Corinthians empata muito e você quer lucrar com empate, aí você pode entrar num dupla chance, tá? Um Corinthians ou empate, que aí você vai estar ganhando com empate também. Uma odd de 2 é uma boa odd para você explorar esse jogo com empate, mas para mim o Corinthians vence de 2-0. E para a gente fechar o nosso dia às 8h30 da noite, temos Flamengo enfrentando o Grêmio de novo. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Eu não vou acertar todas, se você vier aqui achando que eu sou uma máquina, cara, não tem jeito, eu não consigo lidar, nunca ia adivinhar que o Manchester City ia empatar hoje, não sabia que o PSG ia empatar com o Bruges, não sabia que o Schalke ia ser expulso e ia perder. Porra, se você, cara, na moral, se você quer vir aqui pra criticar, mano, não vem, mano, para de assistir o vídeo. Cara, eu não tô aqui, você não tá me pagando nada, você também não me dá nada quando eu ganho, tô falando pra todo mundo, tá? Pô, então, não quer, não gostou? Mete o pé, pô, não gosto desse bagulho. Mas enfim, vou falar aqui com quem é de verdade, vamos lá pra gente finalizar. Flamengo contra Grêmio. Na moral, com todo respeito, meu amigo gremista, mas o Grêmio vê o Flamengo assim e fala, meu Deus, de novo não. Cara, pra mim o Flamengo vai vencer, pô. Não tem outra coisa. O Flamengo vai jogar Libertadores? Vai, só que o Flamengo também tá focado no Campeonato Brasileiro. Pô. E o Flamengo não vai poupar ninguém pra esse jogo contra o Grêmio. Só tem um lance do Gabigol, que é o seguinte, o Gabigol ele foi suspenso por 2 partidas pelo fato de falar que o futebol brasileiro é uma várzea e tal. Só que assim, o Flamengo conseguiu uma liminar para ele, um efeito suspensivo para ele poder jogar amanhã, mas a gente conhece a justiça brasileira. Pode ser que faltando meia hora ali, aí cancela a liminar do Flamengo, o Gabigol não joga, e não me surpreenderia isso, tá? Eu não tô contando com o Gabigol, o Bruno Henrique parece que vai jogar o segundo tempo para poder pegar ritmo de jogo, ele tá à disposição. Só que, na moral, o Flamengo não precisa desses dois para ganhar do Grêmio, tá? Com todo respeito ao Grêmio, só que o Michael tá jogando muita bola, o Vitinho tá jogando bola, o Pedro joga muita bola. Cara, o Flamengo vai vencer, na minha opinião, não tem jeito. Se você quiser ficar no mercado de gols, no mar de 1,5 gol também, é safezada demais, até para não correr o risco, igual aconteceu contra o Inter, que o Flamengo perdeu de 4-0, só que eu não consigo imaginar outra coisa aqui não, tá? Sinceramente. Se você quiser ficar no Flamengo empate anula, porque tá numa cotação de 1,50, dá para explorar, se não me engano, fica uma cotação de 1,20, dá até para colocar no bilhete ali, você fica safe em caso de empate. Só que para mim vai ser 3-0 para o Mengão, tá? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingo. Eu sei que tem muito jogo, o vídeo fica longo, só que, pô, eu não vou diminuir os jogos que eu acho interessante, não vou diminuir pro vídeo ficar pequeno, nem vou deixar de passar informação também, pô. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, mas o vídeo tá longo, não sei o que. Pô, no YouTube tem uma função aí para você acelerar, você bota em 1.5, você bota em 2x, eu que falo um pouco devagar, e vai ficar numa velocidade normal, tá bom? Espero contar com vocês aí no vídeo de amanhã, espero que a gente tenha o restante de um dia abençoado. Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, para amanhã deixei um bilhete aqui, uma dupla. Primeiro jogo eu coloquei a vitória do Flamengo. O Flamengo tá jogando em casa, tem tudo para vencer e eu acredito sim nessa vitória. O segundo jogo eu coloquei Corinthians empate anula contra América Mineiro. O Corinthians também tá jogando em casa, tem um timaço, tem tudo para vencer.
Essa dupla deu uma cotação de 2,04 para a gente dobrar o nosso investimento, tá bom? Confesso que não é um bilhete safe, até porque eu estou indo numa vitória seca de um time brasileiro, porém acredito muito no Flamengo, também acredito no Corinthians e dá sim para a gente buscar esse green. Que a gente tenha um domingo abençoado e para cima!